Olá, hoje o nosso bate-papo tem uma convidada super especial. É uma história muito linda de superação e de vitória. Rosa foi mãe aos 14 anos e hoje é doutora em educação. Tudo bem, Rosa? Como vai? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada pelo convite, né? E me sinto lisonjeada de estar aqui ajudando vocês a despertar, de certa forma, né, a coragem em certas mulheres para que venham expor, né, suas experiências de vida e, quem sabe, a partir do relato pessoal de suas experiências, contribuir para que outras pessoas, para que outras mulheres, outras pessoas se sintam também capazes, né, de, mesmo diante de algumas dificuldades que a vida vai nos colocando, buscar forças para superar, né, os entraves e as pedras que vão aparecendo no meio do caminho. E como tem, né, Rosa? Muitas vezes a gente tem tantas pedrinhas, tanto às vezes pedregulhos, às vezes montanhas, mas quando a gente tem uma força, a gente consegue, né, ir adiante. Aí eu te pergunto, quem é Rosa? Como é que tu te descreveria? Como é que foi essa história de superação na tua vida? Me conta. Bom, eu, com 14 anos, né, acabei sendo mãe, então eu estava ainda no 8º ano do ensino fundamental, e aí começaram, né, a surgir as primeiras cobranças, né, por parte da família, com relação ao casamento, né, tinha que morar junto com o pai da criança, ainda que a gente talvez não se sentisse preparado para aquilo, assumir posicionamentos da vida adulta, né, ainda na adolescência, de forma tão precoce. Então, na ocasião, eu acabei indo morar com o pai do bebê, e foram, assim, muitas frustrações, né, acabou que não deu certo, né, então ele era oriundo de uma cultura de violência, assim, muito acentuada na família dele, no contexto intrafamiliar, e que, de certa forma, se projetava no comportamento dele, né, com agressividade e tudo mais. Também tinha a questão da financeira, né, na época era difícil, né, um rapaz de 18 anos, ele tinha 18, eu tinha 14 na época, conseguir se inserir no mercado de trabalho formal. Então, embora os meus pais na época falaram, não, vocês vão, né, morar junto, a gente vai, de certa forma, providenciar uma casa, alguma coisa assim, né, para que vocês tenham condições, mas só providenciar uma casa não é o suficiente, né, porque essa casa precisa ser sustentada com alimentação, insumos de higiene, etc., né, então tem que ter um emprego, senão não tem condições. E aí acabei ficando ainda junto com ele uns 2 anos, né? Naquela ocasião a gente não tinha muito também essa cultura de você fazer denúncia, né, de certas violências que você sofre. Então, não havia essa possibilidade, né? Era impensável, até porque se uma mulher fosse a uma delegacia, era uma delegacia que atendia todos os casos, né? Não existia uma delegacia da mulher como existe hoje, e você geralmente ia ter que contar coisas muito íntimas para um delegado, né, um homem, e algumas experiências que eu já tinha vivido de algumas colegas que tinham tentado fazer qualquer tipo de denúncia por ter sofrido agressão física, tinham sido, de certa forma, humilhadas, né, com aquelas perguntas que já se tornaram chavões, né, que todos conhecem, mas o que você fez para merecer, o que você fez para ele, né, então a vítima passa a ser culpabilizada pela ação, enfim. E aí, esses foram alguns entraves no início da adolescência. Pois é, e aí eu fico pensando assim, 14 anos, sendo mãe, sofrendo violência doméstica, pressão de família. Como é que foi para ti ser mãe aos 14 anos? Tu tinha maturidade? Tem muitas meninas que já têm com essa idade, ou não? Como é que foi essa etapa para ti? Assim? No começo, assim, foi, assim, uma surpresa, né, eu não esperava, né, embora eu, claro, sabia que estava correndo risco, né, mas eu não esperava, foi uma surpresa. Às vezes eu posso dizer que até hoje eu ainda não parei para fazer um
uma reflexão mais aprofundada, né, sobre como que aconteceu tudo, né, porque aí a vida vai nos atropelando, né, então surgiu o entrave aqui, você tem uma criança para sustentar, o que você vai fazer? Você vai trabalhar, né, então como eu não tinha concluído o ensino médio, eu também fui estudar, né, a minha mãe me apoiou, ela teve um papel fundamental nisso tudo, no sentido de dizer, não, você vai estudar, não vai desistir dos estudos, né, eu tive colegas que também tiveram a experiência que eu tive, que acabaram parando de estudar, né, por não ter condições, tem que fazer uma opção, ou trabalha para sustentar o filho, ou estuda, como estudar não é uma opção, né, num contexto de vulnerabilidade, né, no qual você, além de ter que se sustentar, você ainda tem uma outra pessoa que depende de você, então a maioria para de estudar, né, não segue esse caminho do letramento, né, se entrega para o mercado de trabalho e vai tentando sobreviver, tocando barco, trabalhando aí 8, 9, 10 horas por dia, né, chega em casa, aí tem roupa para lavar, tem que cuidar da criança, tem aí a gestão do cuidado que a maternidade requer, então, diante disso tudo, muitas vezes, até hoje, eu ainda não tive um tempo, acho que para digerir isso tudo, né, e refletir sobre quais foram os impactos na época e como que ocorreu a repercussão de tudo isso até hoje, né, mas vejo muita coisa positiva, né, apesar de todas essas situações parecerem muito frustrantes, eu vejo que a partir da maternidade, sei lá, de alguma forma, eu fui construindo resiliência, né, e uma motivação intrínseca para dar continuidade aos estudos, para tentar superar as adversidades do meio, né, e chegar a algum lugar, assim, com uma certa segurança financeira e tal. Né? Então, existem aí os dois lados da moeda, né? É um fenômeno complexo, não dá para a gente considerar só os aspectos negativos, né? Tem muito aspecto positivo também. Tu acha que se não fosse o apoio da mãe, insistindo que tu estudasse, talvez tu fosse seguir o caminho das tuas colegas e não fosse dar mais seguimento aos estudos? Teria uma grande chance, né? É difícil porque, assim, eu acredito muito que a gente também tem algumas características que a gente herda geneticamente, né? O meu pai gostava muito de estudar, embora ele nunca tivesse tido a oportunidade de estudar, né? Mas o conhecimento sempre encantou ele, e eu me lembro que desde pequenininha eu comecei a estudar com 6 anos, numa época que só podia entrar na escola com 7, né, que a lei só permitia que se entrasse com 7. Eu me lembro que ainda na ocasião a professora Fátima, até hoje eu me lembro muito carinho dela, ela falou para minha mãe, olha, ela pode entrar na sala como ouvinte, porém o dia que não tiver carteira para ela, ela vai ter que voltar embora. Né? E aí eu estudava com a minha prima, na mesma sala da minha prima que já tinha idade, né? Tinha 7 anos completos. E aí era um encantamento que eu tinha pela ação de aprender em si. E a professora dizia, ela tem muita facilidade para aprender. Então, claro, existem outros fatores que também contribuem, né, que às vezes a gente pode pensar na questão biológica mesmo, né, não só as interações com o meio social. Mas, sem dúvida, o apoio da minha mãe foi fundamental. Então, quer dizer que com 6 anos tu já queria estudar, tu já tinha essa vontade, então, de chegar até onde tu chegou, né, Rosa? Aí eu te pergunto assim, ó, como é que foi esse período de 2 anos que tu conviveu com esse o pai do teu filho, essa agressão, não foi só psicológica, foi física também que tu tinha? As duas? Sempre foi muito naturalizado esse fenômeno, né? Então, não, em princípio, não havia muita novidade, né, nas agressões, embora na minha família a gente não tenha vivenciado isso, né? O meu pai, ele nunca teve, assim, um comportamento agressivo, né? Nem com minha mãe, nem com nenhuma de nós, né? Somos em 3 filhas e sempre ele tentou, mesmo com muitas dificuldades financeiras, mas ele nunca se alterava, assim, a ponto de agredir. Então, para mim também foi uma experiência diferente do que eu estava habituada no meu contexto familiar, né? Mas tendo em vista a cultura, assim, da maioria, de uma boa parte, pelo menos, né, dos namorados das minhas amigas, por exemplo, estou pegando esse microsistema aqui, né, do chão de onde eu venho.
Então, era meio que banalizado, meio que naturalizado, né? Era feio para a mulher fazer algum tipo de denúncia, né? Porque, assim, se ela não estava se sentindo bem com o companheiro, todo mundo tinha uma resposta pronta na ponta da língua. Se separa, né? Só ninguém dizia, você pode se separar, mas, de repente, se você não tiver onde morar com a sua criança, venha aqui que eu vou te acolher. Isso, né? Eu conheço poucas pessoas que falariam. Para mim, ninguém falou. Né? Então, é fácil, assim, você solucionar o problema de alguém, né? E aí, além de tudo, tem o julgamento de valor, né, das pessoas te culpabilizarem, né, dizendo, se você está nessa situação, é você que fez essa escolha, e você continua nela porque você gosta de estar nessa situação. A hora que você achar que não está legal, você sai fora dessa situação, né? Porém, com que apoio? Né? Hoje nós temos, claro, foram muitos avanços aí no campo dos direitos humanos, então a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, a gente tem a rede de proteção, né? Os centros de referência de apoio psicossocial, os CRAS, os CREAS, enfim. Existem alguns equipamentos da rede de proteção que podem contribuir para que as mulheres consigam superar com mais facilidade determinadas situações, né, de violências que vêm sofrendo aí, e a gente tem também a mídia trabalhando muito, né, no sentido de fazer com que as mulheres percebam, né, o quanto muitas vezes estão em situações de violência, que não pode naturalizar o fenômeno, tendo em vista os altos índices de feminicídios que vem crescendo cada vez mais, em especial agora nesse contexto de pandemia, né, é o que vem revelando aí as estatísticas. E me diz uma coisa, e tu contava com o apoio dos teus pais nesse período que tu estava casada? Sobre a questão, tu se abria com ele sobre a violência, sobre como que ele te tratava? Olha, era muito delicado, né? Então, a minha mãe, ela não tinha muita abertura para o diálogo e para ouvir, né, determinadas situações, porque para ela era muito importante que eu tivesse morando com o pai do meu filho, que eu não fosse uma mãe solteira. Né? Então, eu tinha que ter a figura ali do pai da criança junto comigo, não me importava em que circunstâncias. Né? Então, ela não dava muito assim, essa abertura para o diálogo. O meu pai que tinha um pouco mais de abertura, né? Mas também talvez eu não conseguisse me abrir o suficiente. A gente não tinha um relacionamento assim muito de parceria, né? De confiabilidade a ponto de eu colocar assim, situações tão íntimas que eu estava vivenciando naquela época, né? Até porque para eles era assim muito difícil pensar na possibilidade de repente ter que me aceitar em casa como uma criança e sendo mãe solteira. Uhum. Ah, sim, ele não aceitou, então. Geralmente os pais não aceitavam esse tipo de situação, assim, né? Gravidez precoce, enfim. A gente está falando de um contexto de 30 anos atrás, né? Quero eu acreditar que, pelo que eu tenho observado, eu sou professora, né? Tenho atuado aí na rede pública e privada, e tenho visto, claro, né, várias alunas, adolescentes que acabam também vivendo uma experiência semelhante, né, de gravidez precoce, e percebo, assim, que esse comportamento dos pais mudou bastante, né, percebo que a maioria dá muita força, não tem mais esse preconceito tão grande como tinha há 30 anos atrás. Então, nesse sentido, eu acho que houve um certo avanço, né, nessa ruptura de paradigma, né, da importância da figura paterna ao lado da mulher, independente de como o casal convive. Tá, e na tua visão, por que que ainda persiste essa violência doméstica e a gente vê ou está vendo na pandemia, assim, um aumento muito grande, né, intensificou muito mais. Na tua visão, o que que seria isso? Bom, conviver não é fácil, né? Às vezes a gente tem dificuldade de conviver com a gente mesmo, né? A gente trava uma batalha interna, né, para conseguir vivenciar as horas do dia a dia, né? Eu fico muito preocupada com os índices de suicídio que vem acontecendo, né? Principalmente entre os jovens e, inclusive, entre os adolescentes, né? Então, tudo isso só revela o quanto que viver, como diz o Guimarães Rosa, é um ato de coragem. Né? A gente tem que ter coragem
se manter vivo e acreditar que, por alguma razão muito especial, nós estamos aqui. Né? Eu atuo num centro socioeducativo de manhã em Piraquara, com adolescentes que estão cumprindo medida privativa de liberdade, e sempre na minha primeira aula com eles, no primeiro momento que eu entro em contato, eu trabalho um pouquinho a questão genética, né, para dizer para eles que a gente ganhou uma corrida de milhões de cromossomos, né, e um só fecunda um óvulo, raras vezes em que dois cromossomos vão fecundar um óvulo, ou mais que dois, né, na maioria das vezes é apenas um de milhões. Então, eu acredito que por alguma razão mítica, talvez, dentro do inexplicável, muito especial, nós estamos aqui, né? E aí, se a gente veio aqui, né, nesse planeta, a habitar, coabitar com outros seres humanos, sem saber, sem entender direito os mistérios que nos trouxeram até aqui, temos que tentar acreditar que existem razões muito especiais para estarmos aqui e fazer cada dia valer a pena, né? Tentar fazer com que cada dia a gente consiga dar conta de, sim, ter coragem de enfrentar as horas, os desafios e viver as conquistas, né? E os momentos que são efêmeros aí, que são breves, de felicidades que são possíveis, né? Dentro de todas essas situações que a vida nos impõe, né? Uhum. E nesse contexto agora de pandemia, eu acho que se já é difícil para a gente, então, ganhar essa batalha de conviver conosco mesmos, de nos entendermos no mundo, né, entender as razões e as motivações que nos fazem querer estar e continuar aqui nesse mundo, né, enfrentando todas as adversidades que se apresentam no dia a dia, imagine conviver com outra pessoa, né? Conviver com o outro não é fácil, né? Conviver com um companheiro, uma companheira, os filhos, né? Pais, né? Não é fácil. Então, talvez a pandemia revelou de uma forma muito mais intensificada o quanto é difícil, né? Você compartilhar ideias, você procurar um consenso para tomada de decisões, fazer com que o outro desenvolva o sentimento da empatia, de se colocar no teu lugar, mas você também tendo essa capacidade de ser empático com ele, né? De se colocar no lugar dele para poder tentar buscar um diálogo, né? E um consenso para cada detalhe da convivência, né? E talvez é isso que pegou mais aí, né? Então, a partir do momento que as pessoas se viram aí, né, confinadas dentro de casa, faltou, não deu tempo de se pensar em estratégias de buscar apoio socioemocional, terapia de casal, terapia familiar, para dar conta de todas as demandas que surgiram, né? E então é possível que tudo isso contribuiu, né, para que esses índices de violência, de feminicídio, de pedofilia, né, de exploração sexual infantil tenham se elevado aí, infelizmente, nesse contexto, né. Também há uma crise econômica internacional, nacional, que afeta com certeza, né, todo aspecto, toda a dimensão emocional, espiritual das pessoas, né, e como lidar com isso, né, a gente não tem ainda um canal de comunicação, de terapia, né, de apoio psicológico que possa viabilizar condições para esse enfrentamento, né. Nesse momento, a nossa preocupação é se eu pegar uma das novas variantes da Covid, né, será que vai ter um leito de UTI para eu usar, ou será que eu vou, né, entrar para as estatísticas agora em função não só do Covid-19, né, que já ficou em 2019, mas das variantes de 2021, que ainda demandam aí muito mais estudo, muito mais pesquisa para que os cientistas, os médicos, os epidemiologistas consigam dar conta de fazer o enfrentamento dessas novas variantes. Então, tudo isso se reúne, né, num movimento de complexidade, né, e somatória que acaba aí repercutindo nos lares, né, e na vida pessoal de cada um, infelizmente. Com certeza, a gente está vivendo um momento muito delicado, muito especial, muito difícil para muitas pessoas que estão perdendo seus empregos, seu local de moradia, né, que estão passando por dificuldades, passando fome. Haja visto que a crise econômica realmente está afetando vários setores.
Aí eu te pergunto assim, ó, como superar, né? Tu que teve uma história tão bacana, assim, de superação, de enfrentar a vida com coragem. O que tu diria para essa mulher que está nos assistindo agora, que está vivendo por uma situação delicada, difícil com seu parceiro, que não sabe, não tem por onde começar, como sair, como romper com um ciclo para buscar um novo? O que tu pode dizer para essa pessoa que está nos ouvindo agora, Rosa? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a pessoa tem que se autoexaminar, né? Ela tem que fazer uma reflexão pessoal, uma reflexão sobre como que ela se sente com relação às pessoas com as quais ela convive, né? Ela tem que fazer essa reflexão para poder buscar, primeiro, compreender o porquê dos sentimentos, né? O que desencadeia, às vezes, os conflitos, né? Como que também é necessário desenvolver a empatia, né? Por que que, de repente, o meu companheiro, o meu filho, o meu pai, a pessoa que convive comigo, se sente, às vezes, tão agressivo ou se sente tão frustrado, né, com algum comportamento meu ou com alguma omissão, né, porque a gente peca pela omissão também, às vezes, né, não no sentido de buscar se culpabilizar ainda mais por determinadas situações, mas buscar entender, né, e aí como é que a gente pode entender? É por meio do diálogo, né, eu tenho que me abrir e permitir ao outro que possa também se abrir, que possa expressar os sentimentos, as raivas, os medos, os anseios, para, a partir desse diálogo, tentar construir formas de superação, né? Nem sempre a possibilidade de superação está no rompimento do relacionamento, porque dependendo, isso pode causar uma frustração ainda maior, né? Então tem que ver cada qual que tem que tentar se reexaminar mesmo, né? Fazer ali um momento de tentar se compreender no mundo, tentar se compreender enquanto ser humano, né? O porquê de cada ação, o porquê de vivenciar o dia a dia de tal forma, o porquê de determinado comportamento, e buscar o diálogo. Eu acho que o diálogo seria aí a possibilidade de se compreender, né? E aí se vê que realmente, né, não é possível mais que de repente, né, os limites já foram ultrapassados do minimamente aceitável, digamos assim, aí é procurar apoio, né, com rede de proteção, procurar alguém que possa auxiliar de forma mais efetiva, né, auxiliar de fato, né, tomando sempre certos cuidados ali para não provocar mais a ira de determinadas pessoas, né, ao invés de resolver o problema, porque dependendo do canal que a pessoa também busque esse apoio, né, às vezes, ao invés de minimizar os danos, né, pode acabar Nossa. acontecendo um movimento contrário, né, pode terminar em tragédia, em alguma coisa muito ruim, o desfecho de uma determinada situação que era para ser solucionada de uma forma mais pacífica, mais tranquila, né? Então, eu acho que cada qual sabe de si, né? Se não sabe, tem que procurar saber, e a reflexão, né, o momento de você pensar sobre todas as ações e as omissões e os porquês das coisas estarem acontecendo, é um exercício necessário, né, para buscar esse diálogo e tentar tentar superar as dificuldades da melhor maneira possível, né, de forma pacífica, né, sem também fazer com que o outro se sinta ainda mais agredido do que ele talvez já está se sentindo, e muitas vezes a gente, né, por conta das demandas do dia a dia, não consegue perceber, né, então tem que fazer esse autoexame, essa autorreflexão. Mas eu acho importante, sim, fundamental esse autoexame, mas depois que tu percebe que realmente tu tem que tomar uma atitude, tu tem que dar uma virada, tu tem que sair dessa, tu tem que acreditar, por mais difícil que seja, e a gente sabe que é difícil, principalmente se tu não tem uma rede de apoio que tu possa contar, sabe? Porque isso é fundamental nessa passagem de um lado, né, dessa vida que ela está vivendo, sofrida, sem dignidade, para uma outra vida. É um transporte, é uma passagem, mas existe essa possibilidade. Por mais difícil que ela seja, ela tem que buscar meios, ela tem que buscar formas
de romper com isso. E ela tem que enxergar que a vida é muito mais do que esse contexto restrito, limitado, que ela se encontra. No caso, estou falando de uma situação de violência, seja ela psicológica, que é a mais negligenciada, que a mulher nem identifica. Ela acha que o cara é grosso, é machista, por isso que ele faz isso. Não. É uma agressão psicológica, ela tem que se informar, saber, para poder buscar ajuda. Não precisa só levar um soco na cara para configurar que realmente tu estás em sofrimento. Não. A violência psicológica ela é tão danosa quanto a física. A física é algo externo, a psicológica é interna. Ela vai te agredindo e a tua alma vai ferindo a tua alma sem que tu perceba. Quando tu vê, tu adoece, tu vai somatizando. Aí quando tu chega no médico, um bom profissional vai dizer, mas o que está acontecendo com a tua vida? Por que tu foi ficar assim nesse estado? Então, Rosa, o teu depoimento, né, as tuas colocações foram muito pertinentes no sentido assim de ajudar a mulher a despertar. Olha quantas coisas tu conseguiu, né? Para finalizar, fala só um pouco do teu doutorado, como é que foi chegar até esse ponto, como é que tu conseguiu alçar esse voo tão fantástico que nem todo mundo consegue, sabe disso, né? Eu comecei a trabalhar como no início, com 14, 15 anos, eu fui trabalhar de diarista, né? Fui fazer faxina, tal, foi assim, fiquei durante 10 anos trabalhando como diarista para poder dar conta de sustentar os filhos. Mas, como eu disse, eu sempre gostava de estudar, então eu nunca perdi o foco, né? Eu continuei estudando e aí, pelas tantas, eu percebi que eu precisava de ver o meu nome registrado, né? Eu queria ter um emprego formal e comecei a pensar num concurso público. Então, eu tentei o concurso como assistente administrativo, passei, e comecei a trabalhar numa escola municipal. E ali eu desenvolvi o gosto pelo magistério. Então, resolvi tentar letras, acabei passando, né, em letras português, depois consegui ampliar o curso, fiz letras inglês também. E aí fiquei anos trabalhando também, né, em sala de aula, né, tanto na rede pública quanto privada, atendendo alunos do ensino fundamental e médio, e até perceber que eu precisava de algo a mais, né? Eu queria estudar, fazer o mestrado. Nessas alturas, os filhos já estavam praticamente, né, encaminhados, então levou aí alguns anos, né, para eu amadurecer e sentir essa necessidade e pensar, não, eu sou capaz, eu vou lá, eu vou tentar o mestrado, né, naquela época, a gente não baixava arquivo em PDF, não fazia download e não fazia leitura no ambiente virtual, né? Em 2013, a gente ia mesmo na pasta do Xerox, lá do edifício Dom Pedro I, no segundo andar, e tirava o Xerox que os professores estavam cobrando, né, a leitura dos alunos lá do mestrado, né? Daí escolhi uma linha de pesquisa que me interessava, porque nessa caminhada minha como professora de escola pública, teve algumas questões que me inquietaram demais, né? Principalmente os índices de mortalidade de adolescentes, já que o meu público era esse, né? Então, a ponto de um dia eu chegar na sala de aula para fazer a chamada e aí fulano, daí os alunos, professora, mas o fulano está preso, você não soube o que aconteceu? Não, o que aconteceu? Ele matou o ciclano, né? Eles foram brincar de roleta russa, pegaram 38, né? Estavam sob o efeito de substância, né? E aí, na primeira leva já, na roleta russa, no jogo que eles foram fazer, um acabou acertando a cabeça do outro. Enfim, e eram colegas, né? Iam junto para a escola e tudo isso com 15, 16 anos, né? Então eu falei, nossa, é muito chocante tudo isso, e por mais que meio que banalizou com o tempo, né, porque são tantas as histórias, assim, que chegava já, eu lembro que um dia a gente chegando na escola, daí o pessoal, parece que mataram mais um aluno, aí um professor só falou, mas ele tinha algum envolvimento? Então, vamos manter as aulas normais, não tem por que fazer minuto de silêncio, nada disso, né? Então, se o menino estava ali fumando um baseado, né, alguns professores já entendiam, não, ele tem envolvimento, ele procurou, então banalizou. E aí foi com essa proposta de discutir e tentar compreender o fenômeno da violência entre adolescentes que eu acabei passando, né, sensibilizei a banca
dos professores da linha de cognição, aprendizagem e desenvolvimento humano do setor de educação da Universidade Federal do Paraná. E eu me lembro que na entrevista a professora perguntou, né, mas o que te mobiliza a pesquisar essa questão da violência relacionada à drogadição? Por que você tem essa inferência de que isso possa ter relação e ser talvez uma das maiores causas da mortalidade de adolescentes, né, infanto-juvenil? Aí eu expliquei, né, o contexto da onde eu vinha, né, o chão da sala de aula, né, algumas coisas que eu tinha vivenciado, são só 20 minutos para você defender ali o porquê que você quer pesquisar, porquê que isso tem relevância para o Estado, né, na época, o município onde eu moro estava em primeiro lugar com os maiores índices de mortalidade de jovens, então, os professores da banca consideraram que seria uma pesquisa interessante, né? E aí depois, como consequência, né, eu acabei me empolgando com a minha pesquisa e dei continuidade, né, também pesquisando os adolescentes egressos do sistema socioeducativo, quais são as políticas públicas que são viabilizadas para que eles possam, de fato, tentar ressocializar, tentar ali reconfigurar o pensamento, né, e mudar a estratégia de sobrevivência. Então, eu fui pesquisar mais os adolescentes que saíram do sistema e os profissionais que atuam com eles, o que eles pensam, né? Quais são os limites e possibilidades para que possam colaborar com a vida desses adolescentes. Né? E agora eu estou atuando aí nas publicações, né? Então, sempre a gente tem que disseminar o conhecimento, né? A ideia do doutorado é isso, é você não só fazer a pesquisa e engavetar a tua tese, mas você tentar contribuir, Com né, certeza, com com os certeza, de profissionais que alguma atuam forma. nessa área. Então, Mas, Rosa, que linda essa tua trajetória, é um exemplo de vida que com certeza vai ajudar muitas mulheres que estão acomodadas, sabe, achando que a vida não tem sentido. Olha quanta coisa legal passou, tu fez, tu acreditou em ti, e tu foi atrás, e aí conseguiu, hoje é doutora em educação. Parabéns, Rosa, muito obrigada por ter esse tempo, essa disponibilidade de vir dividir com a gente um pouquinho só, um pouquinho dessa tua força, dessa tua determinação, que transformou nessa mulher fantástica. Muito, muito obrigada. Alguma coisa para finalizar, Rosa? olha, eu acho assim, né, que fique assim, então, uma mensagem de como tentar construir uma resiliência interna, né? Isso vale para todas as pessoas que estiverem assistindo, né? Como que a gente pode, pessoalmente, né, em nossas reflexões, nos entender no mundo e como que a gente pode construir uma resiliência interna para valorizar a corrida que a gente ganhou no momento em que fecundamos o óvulo, que a gente sai de cromossomo para virar feto. Eu acho que é essa a questão, né? É valorizar esse momento. Por alguma razão especial, a gente está aqui. Então, vamos tentar superar aí os desafios que não são fáceis, né? Mas sempre com bastante consciência e bastante sensibilização, né? Com força e acreditando que sim, é possível a gente conseguir superar cada obstáculo e tentar ir tirando aos pouquinhos as pedras do meio do caminho. Rosa, muito obrigada. Um grande abraço para ti. Um abraço. Obrigada pelo convite.